Assim diz a palavra do Senhor. Os Gênesis capítulo 18. Os três anjos. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de uma tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sobre esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para perseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam: faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassai 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu os peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, quando comiam. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: voltarei à tua casa dentro de um ano, e esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás da entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrando em anos. O Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que eu terei um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em um ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara prostrou-se. Eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse: sim, tu ristes. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram em direção a Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que ele fez. O Senhor ajuntou: é imenso o clamor que se eleva de Sodoma. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chega até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou com a presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Os farão perecer? Não perdaríeis antes a cidade em antemão de 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo com o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa destes 40. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou:
Desculpai se ouso ainda falar ao Senhor. Pode ser que só se encontre 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: Que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achadas 10? E Deus respondeu: Não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e este voltou para a sua casa. Palavra do Senhor. Foi um grande capítulo, com certeza, muito extenso. Vamos ver aqui primeiro os trechinhos que vamos ter no rodapé aqui. O 10, versículo 10. E ele disse-lhe: Voltarei à tua casa dentro de um ano, e a esta época Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvira por detrás a entrada da tenda. E ele disse-lhe: Esse pronome introduz repentinamente o Senhor, do qual os 3 anjos são uma manifestação. Ok. Então, aqui entendemos que os três anjos, na verdade, são um só, representando Deus. Ou, no caso, eles são mesmo Deus. Não é que representam Deus, eles são o Senhor. O próximo é 18:27, versículo 27. Abraão continuou: Não levei da mão se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Não leveis a mão, literalmente. Eis que ousei falar ao Senhor. É um capítulo incrível. Esse capítulo foi bem. A primeira parte dos 3 anjos foi interessante a questão dele falar que Abraão, dele chegar e Abraão tratar como as suas melhores, com as melhores coisas de sua casa, com o seu melhor rebanho, com o seu melhor pão e vinho, com o seu melhor pão, lavando-os os pés. Isso mostra o zelo que Abraão tinha com o Senhor. E principalmente a manifestação de Deus a Abraão mostra o tanto que Deus confiava em Abraão e tinha nele uma vontade, uma esperança de mudança no meio de todos. Além disso, a promessa que a gente viu no antigo capítulo, no capítulo de ontem, foi Deus prometendo a Abraão um primogênito, e hoje ele reforçou e falou agora em presença de Sara, que ouvia as escondidas, que ela terá um filho nessa mesma época, dentro de um ano. E Sara, por escutar isso, riu, o que depois que Deus chamou a sua atenção, ela mentiu, falando que não riu, e Deus simplesmente disse: Sim, tu ristes. Eu não sei o que vocês sentiram ouvindo isso, mas para mim foi muito impactante. Ela mentindo para Deus e Deus afirmando: Sim, você riu. Não teve mais continuação, já foi um câmbio sobre o capítulo, que agora será sobre a descida de Deus em Sodoma, que pelo grande pecado presente na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus quis ir pessoalmente para ver se existia redenção no meio. E Abraão, estando na presença do Senhor, não questionou, mas sim argumentou com o Senhor que se nessa cidade existisse somente 50 justos, pereceria todos esses justos em questão de em questão de todo o resto da cidade. Aí, conforme foi a conversa, ele foi diminuindo esse número, insistindo em nome do Senhor. E o que eu entendi aqui é que mais vale 10 justos do que em meio de 10, 20, 30 mil impuros. E que Deus com certeza não sacrificaria, igual ele já disse na aliança com Noé, ele não sacrificaria esses justos para que acabe com o pecado daquela multidão. Deus velaria pelo justo, pelo que eu entendi. Deus vela pelo justo, igual ele vela por Abraão, intercede por ele aqui. No próximo capítulo, amanhã, vamos ver como que vai acontecer essa questão, se terá os 10 justos em Sodoma, ou será que a destruição vai vir. Com certeza, eu creio que a destruição vai vir, porque, se não me engano, eu já escutei sobre a destruição, então veremos por que não existiria 10 justos em uma grande cidade igual Sodoma. E por que o que Abraão sentiu, ouviu ao presenciar isso. Porque você tem que entender que Abraão pediu a misericórdia do Senhor pelos justos, e se Deus não encontrou os justos nessa cidade, a que perdição se encontrava. Independentemente, hoje foi isso. Eu achei o capítulo muito incrível. A intercessão por Sodoma, o nome do segundo subtítulo desse capítulo 18. É Abraão pedindo a misericórdia por Sodoma, e Deus falando: sim, se existirem justos nessa cidade, eu não a destruirei. Deus mesmo a insistência de Abraão, Deus ainda conseguiu seguir a ideia, a palavra de Abraão, seguiu o seu servo que suplicava
para que velasse pelos justos. Ah, qué increíble. Ulises, esto es lo máximo que puedo hablar. Es increíble que yo tenga hablado tanto, pero todavía fue más de 8 minutos de solo capítulo. Entonces, estos pequeños minutos de mi comentario me anima, me deja muy contento porque es hablar, decir, comentar de la palabra es increíble. Hasta próximo.